Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo. É importante e também de graça. Deixa o like no vídeo e habilite o sino das notificações. Confirma a sua inscrição aqui embaixo, botão escrito inscreva-se. Dê essa moral aí. Aqui, gente, muita gente reclamando do Marcelo Santana, novo diretor de futebol do Vasco. Porque o cara é muito novo, porque o cara veio de um clube menor e tudo mais. Menor expressão, no caso. Lá atrás, em 2009, o Vasco também contratou um desconhecido, então, na época, chamado Rodrigo Caetano, que montou o time campeão da Copa do Brasil com Juninho, Felipe. O Juninho não foi, mas foi contratado por ele também. Alexandro, Éder Luiz, enfim, entre outros grandes jogadores. E ele montou aquele time. Ninguém conhecia também, sendo repetitivo aqui. Então, eu prefiro acreditar na competência do Pedrinho e também do Felipe, que trabalha no clube. E acho que as oportunidades para os mais novos, elas são importantes. É um cara que sabe das coisas, é um cara que conhece o mundo da bola, não é porque ele estava num clube menor, que vai ter destaque no Vasco. Que história é essa? Que papo é isso? É onde está escrito isso? Eu acho que inventar narrativas não é legal. Tá? Então, eu vou continuar acreditando no trabalho do Pedrinho. O Pedrinho tá mudando, ele virou vou continuar, vou ser repetitivo, eu quero ser repetitivo com isso. O Pedrinho virou uma chave muito importante dentro do Vasco. Pensamento, pensamento grande, tá? Então assim, as coisas estão acontecendo, podem ter certeza. Uma outra situação, tá? Quero trazer aqui jogadores porque o Vasco tá no mercado, o Vasco tá buscando reforços de verdade. A expectativa é que o Vasco anuncie Felipe Coutinho semana que vem. A informação é do Emerson Rocha. Isso porque Coutinho agora está totalmente livre, o contrato está na mesa, Coutinho já é jogador do Vasco, então o Vasco deve anunciar Coutinho a qualquer momento. Então, é aquele passo a passo, uma negociação muito difícil, uma negociação muito grande, talvez a maior do futebol brasileiro nesse momento. Talvez não. A maior negociação do futebol brasileiro acontece nesse momento. Vasco e Felipe Coutinho. Então, é realmente muito importante. E outra informação sobre outro reforço. O clube da Turquia anunciou a rescisão com o Souza e o Souza está a caminho do Vasco. Então, o Souza e o Alex Teixeira devem chegar antes do Felipe Coutinho no Vasco. Mas pessoas internas do clube querem os três juntos, tipo um pacotão, né? Sabemos que da questão, toda a questão que envolve o Coutinho, né? Por conta do destaque do Coutinho, da volta do Coutinho para o futebol brasileiro. É um jogador muito grande, é um jogador de Copa do Mundo, é um jogador que pode sim voltar à seleção brasileira vestindo a camisa do Vasco. Então, assim, temos essas questões envolvendo os três, mas o Felipe Coutinho bem mais acima, porque a torcida mesmo, sendo muito honesto aqui, quer mesmo um retorno do Felipe Coutinho. É claro, os outros vão ajudar, mas o Coutinho é o maior desejo da torcida do Vasco, tá? Sendo sincero aqui. Outra informação, a informação é do Thiago Carvalho da Bandeirante, que o Vasco estaria aí, teria um interesse no Dória, ex-zagueiro do Botafogo. Olha, muito bom zagueiro, hein? Zagueiro que jogou bastante no Botafogo, com a camisa do Botafogo. O Vasco fez aí uma sondagem, mas as negociações ainda não avançaram, né? Tipo assim, existe o interesse do Vasco, mas as coisas ainda não aconteceram, né? O Vasco está aí cercando vários jogadores e assim, eu acho que o Vasco vai realmente contratar um jogador para a posição. Posição que eu estou querendo dizer aqui, posição de zagueiro, posição firme ali para estar realmente atuando com a camisa do Vasco, porque o sistema defensivo do Vasco, desculpa, vem falhando bastante, é uma preocupação dentro do clube. Outro setor, o Vasco busca jogadores no ataque. O Vasco vem sondando diversos jogadores, né? O Vasco está certo. Vem Souza, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, né? Temos outros jogadores também já contratados. E o meia Bruno Tabata, que está no Catar, foi jogador do Palmeiras. A informação é do Guerreiros da Colina e também do Fábio Azevedo, dizendo que o Vasco teria interesse no meia atacante Bruno Tabata, ex-jogador do Palmeiras. Gente, deixa aqui embaixo seu comentário sobre esses reforços, porque é muita gente realmente chegando no Vasco. Mais cedo, informação que lista de dispensa, né? O Vasco vai dispensar alguns jogadores, entre eles Praxedes, Zé Gabriel
enfim, vários jogadores do Vasco, Maicon, Rossi, jogadores aí, Galdames, que de repente não fazem parte dos planos do Vasco para esse segundo semestre, né? Segunda parte do ano. Eu vou falar para vocês uma coisa aqui, hein? O Vasco precisa realmente trocar, né? Sai um, vem outro, sai um meia que não deu certo e chega ao novo meio-campo. Final do ano, teremos dois retornos importantes: o retorno do Jair e também do Paulinho, que está machucado, mas já trabalha com bola, trabalha no campo. Isso é muito importante, isso é muito legal. E é isso, gente. E é isso, é realmente se reinventar agora. Tem que mostrar criatividade. Essa é que é a verdade dos fatos. Tem que mostrar que sabe trabalhar realmente com criatividade em relação a reforços também. Então, se você parar para reparar, com a chegada desses reforços, o Vasco aumenta demais o seu nível, né? Sobre novo técnico, mudando aqui de assunto. Eu, sinceramente, eu acho que está tudo certo com o Rafael Paiva. Procurar novo técnico agora, de repente, não seria legal, porque o Vasco está na parte de baixo da tabela ainda. Esse novo técnico vai precisar conhecer o elenco, vai precisar trabalhar com o elenco, não vai ser do dia para a noite que ele vai conseguir, de repente, treinar, colocar jogadores, esquema tático da preferência dele, desse novo técnico. Enfim, eu acho que o Vasco pode esperar, na minha opinião, sim, um pouco mais, porque nós temos um técnico dentro do clube que sabe, que entende do clube, que sabe como é que funcionam as coisas dentro do clube, e principalmente conhece a base e conhece também o time de cima. Tanto é que o Vasco vem crescendo, né, na questão da parte da vontade dos jogadores, entrosamento dos jogadores. O time vem evoluindo, tá certo? E falando aqui sobre o jogo de amanhã também, já que tocamos no nome do Rafael Paiva, amanhã o Vasco tem um clássico com o Botafogo em São Januário. É um jogo difícil. A torcida do Vasco não esgotou ainda os ingressos para o jogo em São Januário, para o clássico, mas o Vasco tem tudo para fazer um grande jogo por conta disso, porque o Rafael Paiva vem mexendo, vem ajustando a equipe. E o Vasco deve contar com um retorno muito importante, que é o retorno do craque, né? O Payet deve voltar ao time titular para esse jogo diante do Botafogo. Payet que joga demais, é craque de bola, e tenho certeza que se entrar, que se voltar para o time, vai ajudar, principalmente ali no setor do meio campo, né? Ajudando o Estrela na criação das jogadas. Né? O Vasco depende muito, nesse momento, ou dependia só do Payet ou só do Estrela. Agora não, agora o Vasco pode ter os dois pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, pela primeira vez nesse campeonato. Aí voltando o Payet, já que o Vasco tipo assim, não temos o David no ataque, então vai com o Adson, que jogou muito bem o jogo passado contra a equipe do Bahia, Estrela e Payet no meio campo, formando ali um bom quarteto, na minha opinião. Payet, Estrela no meio campo, Adson e Verratti no ataque. Então é isso, novidades para o jogo com o Botafogo, e vamos torcer para o Vasco vencer mais um jogo no Campeonato Brasileiro e continuar subindo na tabela de classificação, tá certo, minha gente? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Tamo junto e saudações vascaínas.